Minha mãe nasceu em Sergipe, depois foi para o Rio de Janeiro, ainda menina, foi criada no Rio. Meu pai nasceu em Minas, depois se transferiu para o Paraná, interior do Paraná, se criou lá. Bom, eles por consequência da vida se conheceram no Rio de Janeiro. Meu pai foi para o Rio para trabalhar e minha mãe já morava lá. Os dois se casaram e vieram para São Paulo. E foi aqui então que os dois levantaram a vida deles, começaram tudo. Ali no centro da cidade, onde eles resolveram morar, bem no centrão, foi onde eu nasci. 6 meses depois de casada, minha mãe engravidou de mim. Foi um susto. E aí, meu pai trabalhava com informações bancárias. Isso funcionava assim, ele viajava para colher informações das pessoas, onde elas trabalharam, qual era vamos dizer assim, se tinham um nome limpo na praça. Mas aí o mundo foi se informatizando, não é? E aí meu pai teve que abandonar esse ramo, ele viajou muito, trabalhou muito nesse ramo, mas depois do SPC e outras ferramentas que o mundo foram aparecendo, ele migrou então para o ramo da gráfica. E aí, ali no centro da cidade tinham muitas gráficas e ele foi aprendendo, né, esse novo ramo, ele teve que se reinventar, porque meu pai estudou só até a 4ª série, né, então ele foi muito safo, assim, ele é muito inteligente, muito proativo, muito trabalhador. Esse exemplo eu levo do meu pai. E ele levou então esse conhecimento do ramo gráfico pra gente. Eu quero falar hoje sobre a vida de trabalho com os pais, a vida de trabalho na família. Estando ali no centro da cidade e tendo colhido então todas essas informações de como trabalhar, o meu pai decidiu se transferir para o extremo sul de São Paulo. Foi ali onde eu fui criada a maior parte da minha vida. Nós fomos para uma chácara de 3.000 metros quadrados ali, então muita terra, muita árvore, muito mato, muito cachorro, né? A gente chegou ali ainda criancinha e fomos crescendo ali. Uma vida muito, nesse sentido de próxima à natureza, com muita qualidade, né? Muito legal, mas afastado de tudo, né? Então o meu pai tinha que trabalhar produzindo o serviço gráfico e levando para as empresas, todas muito distantes de onde a gente morava. Então, essa questão de deslocamento, meu pai sempre teve na vida. Eu tô até falando isso porque ontem, né, meu pai faleceu há 2 anos e ontem, né, completou esses 2 anos de falecimento e isso veio muito forte, essa lembrança, né, da nossa vida, do nosso trabalho juntos. Bom, o meu pai nunca quis, de fato, estabelecer uma empresa com máquinas. Ele terceirizava tudo, então ele começou a ensinar para minha irmã, através de outros profissionais, a parte de designer gráfico, então ela começou a operar o CorelDRAW, o Photoshop, aprender a lidar com toda essa arte final, para produzir então o 2º passo e o 3º, enfim, são vários processos no ramo gráfico. E o processo final, que é de impressão e acabamento, ele também terceirizava, levava para outras empresas. Enquanto que eu cuidava da parte de vendas, da parte de atendimento ao cliente, eu era mais a parte de comunicação da empresa, né? Então entenda, é uma empresa de terceirização, a gente não tinha estrutura. Isso foi uma coisa que nós brigamos muito com meu pai e é por isso que eu venho contar essa história. Se você trabalha em família, se você trabalha com seu pai, com a sua mãe, eu posso testemunhar aqui, gente, não é fácil. Eu não sei como que é pra você, mas eu passei muito perrengue. Um dos perrengues que a gente tinha com meu pai é que nós trabalhávamos juntos e isso era uma grande graça, né, para nossa família, a gente sobreviveu disso a maior parte da nossa vida, mas o meu pai ele não compreendia que nós deveríamos ter uma recompensa, sermos também remunerados por trabalhar com ele. Ele entendia que porque nós trabalhávamos com ele e a gente já comia, a gente já dormia, a gente já tinha a condição para viver, seria o nosso salário. Só que eu, meu irmão, que também, mesmo mais novo, já foi entrando com a gente na empresa, a gente tinha já vontades, necessidades, né? De mocinha, de rapazinho, a gente queria ter um dinheirinho, mesmo que pouco. Nós já estávamos num lugar distante de tudo, isolado praticamente. E a gente não ter nenhuma remuneração. Eu me lembro que meu pai ele não tinha grande faturamento, a nossa empresa sempre foi pequena, a gente sempre teve um rendimento baixo, mas
essa mentalidade do meu pai de não remunerar a gente, de não nos abençoar, não partilhar pelo trabalho que a gente efetivava, feria muito a gente. E a gente brigava muito, né? O pai, não tá certo, você exige que a gente faça o trabalho certo, você quer perfeição, quer que o trabalho seja 10, na sua opinião, mas você não quer dar uma remuneração pra gente, poxa, você não quer reconhecer que a gente é como se um profissional que você contratasse. E a gente brigava, e a gente brigava. Brigávamos também pelo fato do meu pai não querer estabelecer de fato a empresa, já que a gente tinha espaço. Pai, vamos colocar máquina. Não precisa ser máquina offset, que eram máquinas muito grandes, mas podem ser máquinas digitais. E a gente vai poder ter uma amplitude de trabalhos, porque São Paulo sempre foi um mundo nessa questão de impressão, né? Muita empresa. Com a digitalização de tudo, computador e impressoras, hoje as empresas elas já se viram sozinhas com muita coisa. Mas nessas épocas, nossa, era muito trabalho. E a gente tinha um mercado enorme a conquistar. Nós enxergávamos isso, mas a mentalidade do meu pai era a seguinte: a gente já está comendo, a gente já está, vamos dizer assim, se sustentando, né? Então não precisa de mais. Isso gerava muita briga com a minha mãe também, né? Porque a minha mãe queria melhorar o quintal, fazer um parque pra gente, fazer uma piscina, arrumar a casa, mas o meu pai não concordava. Ele trabalhava para comer, ele trabalhava pro básico. E a gente ficava muito triste, a gente se degladiava muito, né? Por muitas vezes, né? Eu briguei, bati porta, gritei com meu pai, né? Atitudes que eu até me arrependo, mas que eram uma luta pra gente crescer, pra gente melhorar, pra gente continuar junto. Bom, nós, com o meu pai, não conseguimos crescer mais do que nós crescemos. Ele nunca nos remunerou, ele nunca fez isso, mas ele sempre se preocupou muito com a casa, com a nossa subsistência, né? Da gente não passar necessidade. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: se você trabalha com os seus pais, se você trabalha em família, eu não quero dar a resposta, a solução de trabalha ou não trabalha mais com a sua família. Eu quero que você entenda o sentimento que é nobre de nós, filhos, ajudarmos os nossos pais. Eles fizeram tudo por nós e eu acho que chega um momento em que a gente tem que retribuir isso. Estar junto, estar à disposição, colaborar, ter esse sentido de que, poxa, se meu pai não tiver a minha pessoa, ele vai ter que contratar um estranho, ele vai ter que colocar aqui uma pessoa que talvez não seja fiel, não possa ser confiável. Então ter essa noção de que nós estarmos com a nossa família, né, foi o que sempre pautou a gente, assim, estar trabalhando junto, estar um pensando no outro, estarmos em família. Isso é muito nobre, é muito importante a gente ter essa consciência, até como uma retribuição de tudo que os nossos pais fizeram pra gente. Mas é importante também que a gente tenha, assim, dignidade naquilo que a gente faz, né? Nós não podemos ser explorados, nós não podemos ser maltratados. Então é muito importante que a gente busque e lute esse direito com a nossa família, né? Nós precisamos, sim, ser tratados como um funcionário seria, né? A gente sabe que no Brasil o trabalhador ele tem direitos, né? Então, até para um empreendedor, direitos até demais, porque é uma luta manter um empregado registrado, manter. Mas nós que somos família, precisamos também respeitar o nosso filho que trabalha com a gente, o nosso esposo, como qualquer profissional. Ele é digno de salário, ele é digno de respeito, ele é digno de todos os direitos que qualquer ser humano teria. Então, isso é muito importante. Eu não levo mágoas do meu pai, porque eu sei que no fundo ele queria dar o melhor pra gente, ele queria não ter tanto esquentamento de cabeça, porque ele sabia que se a empresa crescesse, aumentariam as preocupações, os problemas. Ele não queria isso, ele queria sobreviver. O maior exemplo que meu pai me deixou foi de luta, de perseverança, ele soube se reinventar. Eu tenho certeza que agora com a pandemia, se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 1000 outras coisas. Porque sabe o que meu pai estava fazendo no dia que ele morreu? Ele infartou, indo vender abacate na feira. Pois é, meu pai era um homem muito simples, eu levo essa lembrança bonita, né, de honra. E lá no pé, lá na chácara que ele viveu lá até o fim, era o paraíso dele, ele tinha pés de abacate. E ele encheu a Kombi dele, que ele tinha paixão também por essa Kombi, ele encheu a Kombi de abacate e foi vender na feira. Tava muito frio.
E aí ele teve essa parada, esse infarto, sofreu esse infarto. Então ele me deu sempre esse exemplo de desbravar, de não se conformar com o nadismo, sabe? Ir em busca de algo. Um guerreiro. Eu nunca vi meu pai se prostrar numa cama porque estava com febre, porque estava cansado. Quantas vezes ele estava resfriado, com aqueles resfriados fortes, calçando o sapato. Me lembro muito da cena dele calçando o sapato. Vamos pra luta, vamos pra luta. Meu pai foi um guerreiro. Mas a gente lutou muito com ele também, né? Como qualquer ser humano, ele não foi perfeito. A gente teve muita desavença por conta do trabalho. E hoje eu vejo que muito maior é o que ele deixou de positivo em nós. Porque hoje nós temos autonomia para utilizar toda essa força que ele deixou de exemplo para realizar os nossos trabalhos, para realizar a evangelização. Tira de melhor o que teus pais deixam para você. Leva no coração aquilo que edifica a sua alma. O que for ignorância, o que for, de repente, aquilo que ele não enxerga, apresenta para Deus. Quantas vezes eu me apresentei diante de Deus falando, Senhor, nós não servimos a tua casa, nós não estamos aqui no teu caminho, por que, Senhor, tantas desavenças? Transforma o coração do meu pai. Então tudo isso foi sempre muito apresentado para Deus, né? Então, quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente não se desespera, a gente não se revolta, a gente não sai de casa, a gente não fica louco, mas a gente sustenta, né? A gente lembra que a família é o mais importante, a paz na família é o mais importante. Sozinhos no mundo, nós somos só mais um, mas em família nós somos uma potência. Então, leve em conta que a força, que é a força da família junto. Mas luta também pelos seus direitos e por dignidade. Porque eu tenho certeza que com o tempo, assim como hoje eu vejo, que o que o meu pai deixou foi muito maior na sua vida também. O que é bom vai ser muito maior. Eu espero que o meu testemunho, que essa minha experiência de vida profissional seja edificante para a sua vida, viu? Eu já não continuo trabalhando com comunicação, me formei em publicidade, saí do ramo gráfico quando meu primeiro CD foi lançado, que eu já comecei a ser convidada para evangelizar em todo o Brasil. Olha como que Deus ampliou os horizontes da minha vida profissional. É isso que Ele vai fazer com você. Um abraço.